Então, no verso 6, nós vamos ter que pensar o seguinte tema. Primeiro, a descendência natural não garante salvação. Então, ser judeu não garante as bênçãos da nova aliança. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos lá em Roma. Ser judeu, então, não significa ser filho de Deus, pois a bênção é para os filhos da promessa. Os descendentes de Abraão, a quem as bênçãos prometidas foram concedidas pela graça por meio da fé. Em Cristo, presta atenção, lá na genealogia de Jesus, vai dizer que Jesus Cristo, ele é filho de Abraão. Então, em Cristo, o grande filho de Abraão, que vem da descendência de Isaac, todos os povos da terra foram abençoados. Quer dizer, antes a eleição estava guardada somente para Israel, vem Cristo, né, como descendente do filho da promessa, a qual ele seria então o Messias, na nova aliança, ele traz bênção para todas as famílias da terra. Como é que nós vamos entender isso? Antes eram só judeus, agora o povo de Deus, os filhos da promessa, são compostos de judeus e de gentios. Gálatas, né, foi escrito para doutrinar os crentes da Galácia, a fim de resistirem aos falsos mestres, que ensinavam que não só seriam salvos os crentes pela fé, que obedecessem à lei. Então, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas para ensinar aqueles irmãos que pudessem resistir aos falsos mestres. Os falsos mestres, eles chegaram lá dizendo: olha, tudo bem, você é crente, você agora é cristão, você está dentro do cristianismo, mas você precisa guardar ainda a lei, você precisa guardar os rudimentos do judaísmo. E aí o apóstolo Paulo escreve para que a igreja aos Gálatas não se deixasse levar por esse ensino, tá? Os crentes não são obrigados a guardar a lei de maneira nenhuma. Então Paulo vai rejeitar essa ideia da seguinte forma: antes de convertidos, os Gálatas estavam sujeitos aos falsos deuses, à escravidão dos elementos de um mundo pagão. Basicamente, os Gálatas, eles eram escravos da astrologia, de certos rituais pagãos e de uma adoração ao panteão, quem sabe ali babilônico, né? De alguns deuses do panteão babilônico. Ainda também ali aquela área tinha uma forte influência de Roma, né? Então os imperadores, eles eram vistos como pessoas especiais. Então Paulo diz: olha, antes vocês estavam presos a isso, agora não, agora vocês são filhos da promessa. E o que ele está dizendo? Ele diz que a regeneração é um milagre que só Deus pode fazer. O que é a regeneração? É o novo nascimento. O novo nascimento é uma coisa que só Deus pode fazer, homem nenhum pode fazer, de maneira nenhuma não tem como o homem fazer. E Deus o faz na vida dos seus escolhidos, para serem crentes, para confessarem a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Esses são os únicos filhos da promessa. Então nós é que somos os filhos da promessa, que recebemos pela fé essa palavra e essa dádiva de Deus, né? O Efésios 2:10, lembra? Está aqui, ó: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Esse criado aqui tem o sentido do novo nascimento, né? Vocês foram recriados, nasceram de novo, né? Para as boas obras. Interessante, nós não nascemos, nós não fomos salvos pelas obras, nós fomos salvos para fazer boas obras, né? As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Agora, nos versos 11 e 13 de Romanos, Paulo diz assim: não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, porque está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo está falando aqui da doutrina da eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? É a escolha de Deus sem exigir nada do ser humano. Deus não coloca pré-requisitos para que sejamos eleitos. Hoje em dia, a maioria das religiões,
elas sempre vão exigir de você uma melhora moral, em primeiro lugar, para que você receba algum tipo de dádiva, receba o perdão dos seus pecados e a salvação. Não, a eleição de Deus, ela é incondicional. Deus, quando escolhe alguém, Ele chama o sujeito lá do jeito que ele está. É Deus quem regenera, é Deus quem transforma, é Deus quem faz essa mudança radical no caráter e na pessoa desse ser humano. Não tem nada a ver com ele próprio, tá? Algumas pessoas pensam assim de forma muito errada. Alguém diz assim: não, se for para estar que nem você lá dentro da igreja fazendo coisas erradas. Isso é um pensamento, sabe, eu diria farisaico, porque ele julga a pessoa e esse julgador acaba se escondendo atrás dessa pessoa. Então a eleição incondicional de Deus não exige melhora do ser humano, ele executa essa melhora. É a regeneração quem faz isso. Essa transformação, essa mudança é feita pelo Espírito Santo. Então a pessoa que não quer converter-se a Jesus Cristo, ele fica se escondendo, ele fica dando esse tipo de desculpa, né? Antigamente eu ouvia muito isso nas pregações evangelísticas, quando os pregadores diziam assim: venha como estáis, né? Então venha como você está. Por quê? Porque quem vai mudar você é Deus, não é você que vai mudar a si próprio. E é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Na doutrina da eleição, essa eleição ela é incondicional. Deus não põe condições para que você seja eleito. Por isso que essa eleição ela vem tanto para judeus quanto para gentios, porque não há uma condição, não há pré-requisito exigido por Deus para que uma pessoa seja eleita. Então, quando ele diz assim, não haviam eles nascido, mais um ensino paulino aqui. Paulo está dizendo: olha, o ser humano não fez nada para que fosse eleito, eles não eram nem nascidos. Esse ser humano não tem mérito algum, não eram nascidos. Não foi por caráter, né? Não foi por ações ou vontade pessoal. A eleição está fundamentada no propósito e na vontade de Deus. Quem lembra de João 1, 12 e 13, né? Vai lembrar disso, né? Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue, do homem, né? Mas nasceram da vontade de Deus, né? É na vontade e no propósito de Deus, não no dos homens. Passa aí, Moisés. Quando Deus responde a Rebeca, se você ler Gênesis a partir do capítulo 25, você vai ver que a Rebeca sente os filhos lutando, aquele negócio lá mexendo dentro dela, e ela sente que tem um negócio está em ebulição aqui dentro. Ela não sabe o que está acontecendo, ela vai consultar Deus. E aí Deus diz para ela: tem duas nações dentro do teu ventre. Aí tem dois povos, tem duas linhagens, duas descendências. Esses povos vão se dividir, né? O mais moço vai dominar sobre o mais velho. E se você leu quando José leva os seus filhos, né, para serem abençoados por Jacó, e Jacó sofreu tanto achando que tinha perdido o filho, e aí ele descobre que José está vivo, e além de vivo tem dois netos que ele não conhecia, e ele está perto da morte. E aí José leva lá os filhos, e aí ele pergunta, né, quem é o mais velho? É esse aqui. Quem é o mais moço? Esse aqui. E aí Jacó diz assim: olha, agora os teus filhos são meus filhos, eu vou abençoá-los, e eles vão fazer parte da linhagem da descendência que vai trazer o Messias. Aí o José pega o mais velho, coloca do lado direito de Jacó, e pega o mais moço e bota do lado esquerdo. E na hora que Jacó vai abençoar, ele troca as mãos. Aquilo que ele recebeu, da mesma forma, ele passou para a descendência, para a sua descendência, seguindo a ordem divina, né? Então, Rebeca tinha no ventre o propósito divino para os filhos da promessa, estava lá dentro dela, o propósito divino para os filhos da promessa, Jacó. E eles não fizeram nem bem nem mal, nada de bom, nada de ruim. A eleição não tem a ver com caráter e com moral, mais uma vez, a eleição não tem a ver com caráter e com moral. A eleição tem a ver com a graça de Deus em escolher um ser humano
que está morto nos seus delitos e pecados, um ser humano condenado, que não tem a oportunidade de estar na presença de Deus, e Deus opera o novo nascimento nesse sujeito. Deus justifica ele, Deus santifica ele, e Deus devolve ele para o mundo para viver uma novidade de vida verdadeiramente santa. Então eles não haviam nascido. Quando se fala que eles não haviam nascido, o hebraico está dizendo que eles não haviam adquirido qualidades morais e espirituais que lhe garantissem a salvação. Então, se eles não eram nascidos, eles não tinham nenhuma qualidade moral, não tinham nenhuma qualidade espiritual, não tinham nenhuma ação humana, nenhuma obra que lhes garantisse a salvação. E isso é para provar que é pela graça de Deus, né? Preste atenção no que você vai ler ali. Para evitar dúvidas de que toda eleição resulta numa rejeição, e que a escolha de Deus por Jacó incluía a rejeição de Esaú, tira aquele não dali, tá? Paulo então escreve o verso 13: amei a Jacó e odiei Esaú. Preste atenção, toda eleição tem como consequência uma rejeição. Em nossas casas, pode ser que nem todos sejam eleitos. Vai haver aqueles que são eleitos, pode haver aqueles que foram rejeitados. Então, Jacó é o escolhido, Esaú é o rejeitado para trazer a linhagem. A vontade soberana de Deus sobre a vida humana é mostrada na escolha de Jacó e na rejeição de Esaú. Irmãos, nenhum de nós escolheu ser o que é, pode ter certeza. Nasceu onde nasceu, né? Eu tenho uma amiga, nós temos uma amiga, ontem ela postou, né? Ela já veio aqui conosco várias vezes. A Anaí está em Portugal. E ela disse que tem tanto brasileiro lá que vai chegar um tempo que é possível que haja mais brasileiros do que portugueses. E ela foi para morar lá. E aí, brincando com ela, ela disse: pastor, venha para cá, aqui tem um campo vasto, um campo grande. E aí eu lembro desses pontos aqui, da eleição, da soberania de Deus. Se Deus quisesse que eu estivesse lá, eu já estaria lá. Se Deus quisesse que eu nascesse naquela nação, eu teria nascido lá, porque é Deus quem determina onde nós vamos nascer, onde vamos servi-lo, de que forma vamos viver. Então, o ensino de Paulo quanto à predestinação e eleição enfatiza isso. Ele deixa claro: olha, os gêmeos não eram nascidos, quem escolheu foi Deus, quem predeterminou foi Deus. Nós não podemos fugir disso. Se alguém vai querer fantasiar aqui e dizer: não, isso aqui é só para judeu, é um mentiroso. Desculpa a expressão, que o apóstolo Paulo vai dizer depois, quando nós chegarmos lá, a partir do verso 23, que Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, né? O texto aqui é claro, nós não temos como fugir. Aí nós vamos ter que pensar aqui uma coisa: o ensino de Paulo quanto à predestinação não elimina a sua vontade, não elimina a sua responsabilidade, porque tem o próximo ponto aí, os agentes livres, Esaú e Jacó, não haviam nascido, as suas atividades físicas e morais, né, não estavam em evidência ainda, e a Bíblia não diz quando começa a nossa responsabilidade moral. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz quando é que o Caleb passa a ser responsabilizado pelas suas atitudes morais, não diz. Nós não sabemos. O judeu, ele vai trabalhar entre os 12 e 13 anos, quando ele diz que a criança atinge nessa idade a maioridade espiritual, né? Mas a Bíblia não diz. O fato é que eles não eram nascidos, não havia ainda início das suas atividades físicas, das suas atividades morais, das suas atividades espirituais. Então, é fato que nós nascemos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. A doutrina da depravação total, que é a herança pecaminosa que vem de Adão para a vida de todo ser humano, prova que o livre-arbítrio não possui base nem sustentação nas Escrituras. Não tem base bíblica para isso, tá? Esaú e Jacó, eles eram agentes livres. O que são esses agentes livres? Eles agiram com liberdade, sem serem forçados a nada. Observem, ninguém força você a fazer coisa alguma, você acaba fazendo. Já estudamos Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo chega e diz assim: olha, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, eu acabo fazendo mal que eu não quero. Existem coisas que eu planejo
pretendo fazer e não dá certo. Por que não dá certo? Provérbios 16:1 responde: o coração do homem pode fazer planos, mas aquilo que vai acontecer, né, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 19:21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, quer dizer, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus determinou, é o que vai prevalecer, o que vai acontecer. Então, as nossas ações, elas são livres, e elas estão dentro de um plano pré-determinado por Deus. Então, eu não estou fazendo nada fora daquilo que Deus planejou. Eu estou aqui, eu estou ensinando, eu estou vivendo, eu estou sendo útil ao reino de Deus, dentro de um projeto pré-estabelecido por Deus, para a glória dele. Então, não sou forçado a nada, mas eu cumpro livremente aquilo que Deus decretou. Se você não consegue entender isso, pense na grandeza do nosso Deus. Deus é tão grande que Ele tem um plano, que Ele decreta que o seu plano vai acontecer, que os seres humanos executam dentro da sua própria vontade esse plano de Deus, e por isso que eles são responsáveis diante de Deus, porque a prática faz o culpado. Nenhum de nós vai chegar diante de Deus e dizer assim, diante de Deus, e dizer: eu fui forçado, eu fiz isso porque estava predestinado, porque o Senhor havia predeterminado. A pergunta é: você foi forçado a fazer? Alguém te forçou? De dentro para fora? Não. De fora para dentro? Não. Então, você agiu livremente. E aí, as ações, ainda que livres, estando dentro de um propósito divino, nós precisamos entender o que diz Efésios 1:11 ali. Nele digo, ele está falando em Cristo, aqueles que estão em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos o quê? Herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, predestinados, olha só, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Observem como Esaú perdeu a bênção. Agora eu vou explicar para vocês. Deus tem um plano para Esaú e para Jacó. Deus decretou que o mais velho seria servo do mais moço. A bênção da promessa, dos filhos da promessa, viriam de Jacó. Agora, como isso acontece? Deus determina, eles não tinham nascido, Deus já havia determinado. Eles crescem, agora eles são adultos, isso vai ter que ser efetivado na vida deles. Como é que isso acontece? Aqui tem aquela história do prato lá de comida, né? Prato de lentilha, que não é lentilha, tá? Aquilo ali é lentilha, é questão de tradução. Agora vamos lá. Quem de nós, por mais faminto ou idiota que fosse, trocaria uma herança por um prato de lentilha? Quem de nós? Quem de nós? A gente vai trocar uma herança por um prato de comida? Né? Esaú, ele não caçou nada onde ele estava, não matou nada. Vamos pensar que não. Esaú chega em casa e provavelmente tinha comida. Irmãos, é impossível a gente chegar numa casa de uma pessoa que não tem um restinho lá em cima do fogão, a não ser que seja na casa de um amigo meu que ele come tudo, que eu conheço ele. Não sobra. Mas olha só, Esaú chega em casa, então provavelmente tinha comida. Ou ele poderia ter pedido comida para uma das servas. Gênesis 24 diz que Rebeca, ao sair de casa para casar-se com Isaac, levou consigo sua ama e suas servas. Foram com ela. E não era só uma não, eram várias. Então Esaú poderia ter recorrido a uma delas, mas ele preferiu o prato de Jacó. Preste atenção, vocês acham que Jacó não estava planejando isso? É possível que ele tivesse observado quantas vezes o irmão dele deve ter chegado com fome, chegado do campo com fome, de um dia eu pego ele, né? E aí ele preparou lá o prato. Então olha só, mas o que havia no prato de Jacó que tanto atraiu Esaú? Os sábios judeus, eles dizem que era uma comida afrodisíaca, não era um prato comum. Por quê? Esaú, ele era um homem de muitas mulheres, por isso vendeu a sua herança para manter-se forte e ativo. Irmãos, por que hoje tem gente que arrisca a sua vida com Viagra, com esse tipo de medicamento? Porque o cara quer continuar ativo, quer continuar vivo, né? Quer continuar másculo.
Já citei para vocês aqui o caso de Davi com Abisag, né? O Davi está perto da sua morte, né? E aí diz que ele precisava de uma mulher para se aquentar, é o que está no português. Irmão, será que não havia um cobertor de pelo de camelo bem quente para aquecer o Davi? O que ele precisava de um corpo feminino? Ali não está falando de frio, não. Ali está falando de manter-se vivo, de pensar ainda como um homem ativo. Então o Esaú era um homem de muitas mulheres. E aí os sábios judeus dizem que ele já estava falhando, né? Estava começando a fraquejar. Então o Esaú olhou apenas para o seu corpo, para a sua carnalidade, e ele desprezou a promessa de Abraão. Tá? Então preste atenção. Dentro daquilo que Deus decretou, o Esaú livremente se torna um homem promíscuo, se envolve com muitas mulheres, começa a ver que a idade está chegando, ele está fraquejando, e aí o Jacó aproveita uma oportunidade para fazer uma troca com ele. Então Jacó, conhecendo bem o irmão, colocou diante dele o que mais lhe agradava no momento. Preste atenção, nós somos atraídos por aquilo que mais nos agrada no momento. Nossos olhos enchem, né? Então, colocar um acabamento aqui mais interessante dentro das interpretações dos rabinos. Primeiro, Jacó pagou um preço justo, e o prato de lentilhas foi apenas para selar o acordo, tá? Esaú fez pouco caso por ser caçador, ele esperava morrer cedo, logo a primogenitura não faria o quê? Não faria sentido para ele. Ele diz assim: esse negócio de primogenitura eu não quero, né? Sou caçador, tenho muitas mulheres. Em outras palavras, irmãos, eu quero curtir a vida. Esse negócio de descendência aí, de vida religiosa, isso aí eu não quero não. Isso aí pode ficar para você, Jacó. Isaac, irmãos, não era rico aos olhos de Esaú, que não deu a mínima para a herança. Esaú não estava nem aí para dinheiro, não estava nem aí para a herança, não estava nem aí para a vinda do Messias. Número 4 aí, a primogenitura que estava em jogo era uma herança religiosa, e Esaú não tinha interesse nela. Qual é a lição para nós aqui? Deus coloca para as nossas vidas uma vida espiritual rica, de conhecimento das Escrituras, de um relacionamento sólido com Ele, e a maioria das pessoas não estão nem aí. As pessoas querem apenas uma migalhinha de Deus, a maioria das pessoas querem apenas ser abençoado. Eu aprendi um ditado muito antigo que a minha sogra, ela repetia, né? Ela diz: venha a nós o vosso reino, né? Como é que é? Venha a nós, né? O vosso reino é nada. Então o cara só quer para ele, mas daqui não sai mais nada. E ontem, né, o texto que eu usei lá no encontro de casais, né, um texto que tenho usado ele em algumas reflexões, no Salmo 116, né, o Davi vai dizer assim: que darei ao Senhor em troca dos muitos benefícios recebidos? O que eu vou dar ao Senhor? Eu vou tomar posse da salvação? Vou, mas eu vou cumprir os meus votos diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, nós na maioria das vezes só queremos ser abençoados, ninguém quer pagar o preço, tá? Ninguém quer se sacrificar, né? Às vezes eu ouço pessoas assim dizem assim: poxa, eu não consigo levantar cedo para a escola dominical. Pois é, mas no dia que você tiver precisando levantar cedo para fazer um exame, você vai fazer, pode ter certeza. No dia que seu patrão disser: se você não chegar aqui 6 horas da manhã, você vai para a rua, você vai estar lá. Então, a mesma coisa acontece aqui com o Esaú. O Esaú não tinha interesse na vida espiritual. Então, você acha que tudo isso é coincidência? Tudo isso aqui aconteceu por coincidência? Claro que não. Não havia esse pensamento entre os sábios rabinos, nunca houve. Por quê? Porque não existe essa história de sorte. Eu acho que é Provérbios 16:33, o último versículo do capítulo 16 de Provérbios: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a direção. Então, Deus tem um propósito eterno, ou seja, um propósito que existe antes da criação do mundo. Procure entender o que Deus tem para você, mesmo dentro de um propósito obscuro. Quer dizer, mesmo você não entendendo o que Deus tem, mesmo você não sabendo o que está diante de você. Tem gente que fica querendo descobrir o que está decretado ao respeito. Viva cada dia, né, como sendo dádiva de Deus. Basta cada dia o quê? O seu mal.
procure saber o que Deus tem o melhor para você dentro das Escrituras, dentro do seu relacionamento de fé com Deus, não o que pode e o que não pode acontecer nesse mundo, tá? Busque respostas na palavra de Deus para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está precisando. Às vezes a gente prioriza, né? Tem gente que prioriza um filho e daqui a pouco Deus tira esse filho, acabou. Tem gente que prioriza marido, Deus tira o marido, acabou. Prioriza mulher, Deus tira a mulher. Prioriza carro, Deus tira carro. Prioriza casa, Deus tira casa. Então a gente precisa pensar o que nós realmente estamos querendo desse mundo. Tem gente que tem a consciência de que é cristão, sabe que não vai viver aqui, mas não leva em consideração. Ele quer tudo aqui, ele quer acumular aqui, ele quer acumular tesouro, ele quer o melhor para essa vida, ele se mata para poder ter uma espécie de recurso num banco onde ele tem uma espécie de seguro. E aí vem o Senhor Jesus e diz: olha, não acumulem para vocês tesouro sobre a terra, porque o ladrão descobre e leva, né? A ferrugem acaba, né, corroendo. Então, mesmo sem entender o que estava acontecendo, Isaac seguiu o curso natural das coisas. Olha só, Isaac, não pense que ele era tão bobo assim não, tá? Mas ele sabia que tinha alguma coisa errada ali, né? Ele sente o cheiro, e ele pergunta: é você mesmo, meu filho Esaú? Tá? Dizem os mais estudiosos que ele já estava assim bem velho mesmo, ele não enxergava nada, né? E até o seu tato já estava comprometido. Então ele deveria entender o que se passava no ventre de Rebeca. Sabe aquele marido que as coisas acontecem dentro de casa e ele faz pouco caso? Ele não está nem aí, ele não liga. É possível que ela dissesse para ele: olha, Jacó, um negócio está acontecendo, alguma coisa estranha aqui, os meninos estão lutando aqui dentro e tal, e ele não deve ter ligado, né? Talvez um homem muito ocupado, com muitas atividades, e aí ela vai com Deus, né? Então ele deveria entender o que estava passando no ventre da sua esposa. Ele deveria ter perguntado dela, né? Você já conversou com Deus? Já. O que foi que ele disse? Mais velho vai ser servo do mais moço. Ele diz: então a coisa está em ebulição, está acontecendo aí dentro, né? Ele deveria ir ao Senhor para não errar quanto à bênção de seus filhos. Isso que nós temos como entender humanamente, mas nós sabemos que o quê? Que havia um decreto de Deus, as coisas tinham que acontecer daquele jeito. Então, qual é a lição para nós aqui? Deus decreta? Decreta. Vai acontecer aquilo que Deus decretou? Vai acontecer aquilo que Deus decretou. Deus é tão sábio, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que nós fazemos planos, executamos esses planos, cumprimos livremente aquilo que está decretado por Deus. Então Deus disse que Esaú serviria a Jacó. Como foi que isso aconteceu? Um dia Esaú chega cansado do campo, não tinha, né, nada para ele comer, ele estava passando já por essas dificuldades físicas. O Jacó aproveita a oportunidade, apresenta esse prato afrodisíaco, né, da Palestina para ele, e ele aceita, e fazendo pouco caso da primogenitura e da bênção que ele receberia, né, para a vinda do Messias, ele abre mão por não ser um homem, vamos dizer assim, consagrado ao Senhor. É um homem que recebe a mesma educação, ele recebeu o mesmo ensino dentro da sua casa. Esaú cresceu sabendo que a sua família era a família que traria o Messias ao mundo. É da linhagem dessa família, né, dos descendentes de Abraão, que viriam os filhos da promessa, mas ele não tem interesse em servir ao Senhor, ele não tem interesse em vida religiosa, é um sujeito que faz pouco caso, e aqui ele acaba sendo rejeitado, tá? Que Deus nos abençoe.